sejam bem-vindos ao nosso podcast Leão da Fátria. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante e pouco visto por muitos, né? Exatamente. Que é a respeito aí de dois temas em um só, pessoal. Nós vamos falar sobre a atuação da Receita Federal em aeroportos, como é que funciona essa atuação, e também nós vamos falar um pouquinho sobre as regras de bagagem. E eu estou aqui com dois convidados, ilustríssimos professores, a professora Thaís, que é contadora e vai nos auxiliar aí nessa parte, né, com as dúvidas principais da atuação da Receita Federal, e o professor, nosso advogado tributarista, muito especialista na área de direito do consumidor também, né, professor? Exato. Que vai nos orientar aí a respeito das regras de bagagem, a parte, né, do nosso código aí de defesa do consumidor. Então sejam bem-vindos aí ao nosso podcast. Obrigado. E primeiro ponto, eu acho que é importante nós falarmos aí um pouquinho sobre o direito do consumidor. Né? Perfeito. Então, professor, se quiser falar um pouquinho. Ok. Primeiramente, é uma honra estar aqui, né, ao lado de ilustres profissionais, né, ilustres professoras. Eu sempre falo que a gente, nesses encontros, a gente acaba aprendendo muito. Eu saio muito enriquecido de conhecimento. E fico feliz em poder colaborar, né, com a minha formação, com os conhecimentos que eu adquiri ao longo dos anos aí na carreira, e procuro aqui ser o mais simplório possível, né, para que vocês realmente entendam o propósito nosso aqui hoje. Então vamos começar a falar de direito do consumidor, né? O direito do consumidor, meus caros, já existe desde a Constituição de 88, mas como assim, professor? Se você for lá no artigo 5º, inciso 32 da Constituição, fala que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Evidentemente que esse direito ele só veio a se consolidar em 1990 com a Lei 8.078 de 1990, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor, que para conhecimento de vocês, é um dos textos normativos mais bem elaborados do mundo. Né? O CDC foi uma evolução enorme para nós aqui no Brasil e foi copiado em vários países aí, porque ele foi muito bem elaborado. Né? Então, por que eu falo que ele existe desde 1988? Porque o consumidor, né, essa defesa do consumidor, ela está inserida no rol de direitos e garantias fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil, que é a lei maior do país, né? E falo para vocês, lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, também está claro lá que esses direitos fundamentais, né, dentre eles o direito do consumidor, é elevado ao nível, né, de cláusula pétrea. O que significa isso, professor? Significa que são direitos que não podem ser relativizados, não podem ser negociados. Né? Embora a gente veja nos nossos tribunais aí da vida, né, inclusive no nosso Supremo, de vez em quando, alguma relativização, mas eu prefiro acreditar que são equívocos, né, porque realmente nós não podemos relativizá-los. E eu, para falar de regras de bagagem, né, direito do consumidor, eu permitiria, me permito, né, ler o artigo 14 do CDC, né, também com a sua autorização, com a autorização de vocês, né, para que fique mais claro para vocês como que tudo começa, né, em relação à defesa do consumidor, sobretudo no que diz relação à questão da bagagem, né? Hoje a gente tem muito problema, né? Desvio de bagagem, troca de etiqueta, olha que coisa horrível, né? Há pouco tempo nós tivemos brasileiros que ficaram presos, né, no exterior, né, salvo engano na Alemanha, né, ficaram lá vários meses lá por troca de etiqueta, né? Pessoas que cometendo ilicitudes dentro do próprio aeroporto e trocaram, né? E elas tiveram que passar por tudo isso, né? Esse constrangimento moral e além do dano material, né? Que muitas das vezes moral é irreversível. O artigo 14 do CDC, ele preconiza o seguinte: um fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação
dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Alguém tiver interesse, vai lá no CDC, hoje ele está bem acessível, né? Eu não vou ler tudo para vocês os parágrafos, mas vocês entenderam, né? É que não tem conversa. É um fornecedor de serviços, né? Os aeroportos são fornecedores de serviços. Sim, eles são, né? Como as companhias de ônibus, não é verdade? Então, foi fornecedor de serviço, houve algum dano para o consumidor, né? Eu consegui demonstrar que houve um vínculo de consumo, né? Quem tem que provar que não houve o dano, pessoal, é o fornecedor de serviços. Porque nós temos uma peculiaridade aqui no direito do consumidor, a chamada inversão do ônus da prova. Vou explicar melhor para vocês. No nosso direito, no nosso ordenamento jurídico pátrio, a regra é que quem alega tem que provar. Não é verdade? Se eu estou alegando um dano, eu tenho que provar. Mas agora cá entre nós. Você imagina, eu consumidor, né? Chego no aeroporto, né? Tenho um dano na minha bagagem, outra espécie de dano. Eu, perto do aeroporto, eu sou muito minúsculo, eu sou um ponto muito pequeno, perto daquele aparato, né, jurídico que eles têm. Eles são muito bem assessorados, né? Então, pensando em tudo isso, na vulnerabilidade do consumidor, né, porque existe a vulnerabilidade jurídica, né, que em boa hora o legislador criou essa inversão do ônus da prova. Né? Então, houve um dano na sua bagagem, você tem o Código de Defesa do Consumidor a seu favor. E não vou falar mais para vocês. Muita gente fala, professor, mas eu tentei administrativamente, eu posso fazer isso lá no aeroporto? Pode sim, você se dirige, né, ao local, aos guichês lá, né, aos locais lá onde que... Das próprias companhias. Administrativamente, elas vão registrar, elas têm a obrigação de registrar essa reclamação e elas vão procurar, né, atender de acordo com as regras da própria ANAC, né, que nós temos. Eu até anotei para vocês aqui, me permito também, legislação não tem como a gente não ler, né? Só um minutinho aqui. O que você está colocando bastante muitas vezes o consumidor ele não tem informação, ele não sabe onde que ele abre uma reclamação. Ele não sabe, exatamente. Ele não tem os canais que estão disponíveis. Exatamente. Aí nós temos, meus caros ouvintes aí, a resolução 400 da ANAC. Depois vocês vão lá no artigo 32. E essa resolução, ela fala desde como que deve ser o recebimento da bagagem, né? Quais os protocolos, procedimentos, caminhos que devem ser trilhados se houver um desvio, né? Aí vocês vão me perguntar, né? Muita gente já reclamou para mim. Mas, professor, eu já fiz tudo isso, aquele pessoal é muito enrolado. Pois é, mas vem outra notícia boa para vocês. Um dos direitos fundamentais de todo cidadão está lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Que direito é esse, professor? É o direito da inafastabilidade do Poder Judiciário. Né? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, se você, né, restou infrutífera sua tentativa no aeroporto, você pode muito bem procurar os seus direitos no Poder Judiciário. Né? Você pode procurar um juizado especial, né? No próprio PROCON. Né? Hoje nós temos o PROCONs aí, né, no Brasil, muito bem equipados. Exatamente. Né? E faço até aqui uma exaltação ao nosso PROCON aqui da cidade comarca de Uberlândia, muito bem estruturado. Né? Então, vocês também têm essa alternativa. Ok? Então, eu até vou passar agora a palavra para a professora Thaís, né, professora, porque eu me empolgo aqui, né, e começo a falar, mas é para que vocês saibam, né, os direitos que vocês têm, quais caminhos a trilhar. Então, reiterando mais uma vez, né, professor, eu fui lá no aeroporto, eles estão infrutíferos, eles estão demorando, né,
Eu tenho outra alternativa, claro que você tem. Você pode bater as portas, né, pedir a tutela do Poder Judiciário. E com relação, né, só por derradeiro, eu falo que não vou falar muito, né, vocês também podem consultar, pessoal, o site da Receita Federal, que inclusive é um site muito explicativo e de uma linguagem inteligível, ou seja, compreensível, né? Eu tenho até anotei aqui o Guia do Viajante no site da Receita Federal, www.gov.br/Receita Federal. Lá vocês vão encontrar todas as informações, né? O que eu tenho que fazer, né? O que eu posso levar na mala, né? O que eu posso trazer de fora do exterior, entendeu? É melhor eu falar assim para vocês do que ficar discorrendo, né? Aquele texto longo que tem lá na Receita, né? Mas agora mesmo eu volto. Vou passar um pouco a palavra aqui para a professora. Fique à vontade aí. Obrigada. Bom, entendo aqui que a professora Dailton trouxe algumas informações relevantes, principalmente dessa perspectiva jurídica, né? Que muitas vezes o consumidor, no caso o consumidor do serviço, né, de quem está viajando, ele fica um pouco perdido mesmo. E é interessante, né, essa perspectiva que existe formulários, né, como no caso do extravio, o passageiro ele vai lá no guichê, preenche o formulário. Então já existe todo um procedimento formalizado. Existe também na legislação, né, o prazo que a companhia aérea tem para responder isso. Então, a partir do momento que eu, né, enquanto passageiro, eu tomo conhecimento disso, já né, meio caminho andado para que o meu problema seja resolvido. E aí, claro, né, se não for ali pelo caminho convencional esperado, aí a pessoa vai procurar um advogado e aí vai procurar os meios, né, necessários. Mas assim, falando agora um pouco mais de especificações, né, do que é a bagagem, né, do que não é. Apesar de um voo, né, hoje ele ter se tornado muito mais acessível, né, entendo eu que para muitas pessoas ainda talvez não tiveram oportunidade, tenham o desejo de realizar um voo e ainda não tiveram essa oportunidade, assim, falar alguns detalhes aqui do que é, né. Então, assim, a princípio, né, qualquer viagem a gente tem que entender que existe essa diferença, né, de bagagens, né. Então, eu vou viajar, eu posso levar uma bagagem de mão. E hoje, até alguns anos já, né, que foi estabelecido esse padrão, né, então tem um padrão de tamanho da bagagem, né, então tem o comprimento, a largura, a altura, e aí quando a gente fica um pouco perdido, né, a gente pode acessar, né, no site do governo, tem isso, no gov.br, na parte da Receita Federal tem essa questão, né, das próprias companhias aéreas, das próprias companhias também tem. E é interessante que quando a gente vai procurar, né, quando a gente está mais empolgado, vai viajar, você já chega numa loja também, as pessoas que vão vender ali uma mala, elas também já têm, né, esse afeto de te falar qual é o tipo de bagagem que cabe. Outra curiosidade também do que pode ou não levar, né, que eu acho que isso também gera dúvida aí quanto a isso, né, é que apesar de parecer meio óbvio, né, às vezes as pessoas ficam com dúvida, né, algumas coisas, mas assim, é natural que alguns objetos perfurantes, coisas de risco, né, devem ser evitadas, né, que a pessoa às vezes na inocência, vou levar uma tesoura aqui, alguma coisa assim. Então isso pode gerar, né, acabar gerando um constrangimento ali, a pessoa se desgastar. Então, eu não sei, eu estou com a dúvida. Então o que a gente aconselha, né? Procurar essa informação antes de viajar. Quando é voo internacional, é ainda mais, né, delicado. Por exemplo, eu posso carregar um líquido, né, tem essa dúvida, eu quero levar o meu shampoo específico. Então, tem um tamanho permitido, né, uma quantidade permitida máxima para que o passageiro possa levar ali na bagagem dele. Isso deve ser analisado. E aí, outra questão, né, do passageiro ele pensar e ele analisar, é ele entender a companhia aérea que ele decidiu viajar. Porque existem as regras gerais da ANAC, né, da Agência de Aviação, mas existem regras específicas de cada companhia, né? Elas têm esse poder, né, de definir ali o quanto que pode, né, o que vai levar, o que não vai, o preço da bagagem, porque eu posso levar uma bagagem de mão, ok, eu não vou ter um gasto a mais. Mas eu vou fazer uma viagem longa, aquela bagagem ela não foi suficiente, eu vou ter que levar uma bagagem maior. Qual vai ser o preço? Isso varia muito de companhia aérea, né, para cada companhia. Então, às vezes,
uma bagagem pode variar aí a R$100, R$150 ou mais. Se for 2 bagagens, aí aumenta o preço. Outra curiosidade aqui, né? Geralmente tem um peso estabelecido, né? Um padrão 23 quilos Para despachada, né? para bagagem que vai ser despachada. E aí, se é a minha bagagem, né? Tem gente que dá um jeitinho brasileiro ali, que vai colocando, né? Exato. E aí, às vezes, está dentro do padrão, ou acha que está, mas está ultrapassando muito peso. A companhia aérea, ela vai identificar isso e vai te taxar ali uma cobrança por estar com excesso de bagagem. E até uma curiosidade, né? Desculpa cortar, professora. O valor também tem uma diferença entre o voo nacional ou internacional. Exatamente. Então, por exemplo, para nacional é R$12 por quilo excedido. E internacional R$15. Hoje, né? Nós estamos falando aí de 2023. Então, assim, dependendo, aquela viagem pode te custar bem caro. Se você não tivesse... E outra coisa interessante para falar, para você não mentir, né? Realmente você não tentar omitir, como a professora Thaís falou do jeitinho brasileiro aqui, muito bem colocado, né? Sobretudo coisas de valor que você está carregando ali, né? Isso é bom para você, uma proteção, porque se houver um desvio, né, houver algum dano, é mais um motivo para você estar cobrando, né, o ressarcimento, pedindo a indenização. Eu até vou mais longe, eu falo, tira foto, né? Tira foto ali do que tem na tua mala, né? Preenche ali na declaração, leva uma cópia com você. Tudo isso você pode fazer no aeroporto, é um direito seu, né? E eles até perguntam, você está carregando alguma coisa de valor, né? Alguma coisa perfurante, né? Alguma coisa que pode quebrar, que pode danificar? Isso tudo, pessoal, às vezes a gente acha que é muita burocracia, mas é uma segurança para nós mesmos, não é? Porque às vezes algum objeto ali que pode se quebrar durante o voo pode gerar algum dano para o próprio voo ali, né? A gente nunca sabe, né? Então tudo é uma burocracia, mas uma burocracia que vem para nos proteger, não é verdade? É igual o pessoal às vezes reclama, né, da fiscalização da Receita Federal. Eu sempre digo, né, o Estado ele se mantém por meio da arrecadação de tributos. Não tem outra forma, né, professora Thaís, da gente manter o Estado, né, a não ser por meio da arrecadação. A gente sabe que muitos vão estar assistindo a gente falar, mas aqui no Brasil precisa mudar, né? A gente sabe que precisa ter uma reforma tributária, né? Parece que lá no Congresso o pessoal está começando a discutir tudo isso, mas o tributo, ele é necessário. Então, às vezes, quando alguém, né, passa ali na alfândega, não recolheu o tributo, né, ultrapassou a tua cota, é uma questão que realmente precisa ser daquela forma, né? O tributo, ele faz parte. Então, eu estou levando isso para vocês também, porque muita gente às vezes não entende, né? Mas por que eu não posso trazer? Né? Não, trazer você pode, né? Só que você tem que recolher o tributo devido. E tem limites e regras também. Limites e regras. Uma outra coisa, cada vez que vocês falam, né, eu lembro de alguma coisa que eu me empolgo, né? Eu falo que nós vivemos num Estado democrático de direito, né? Isso nós não temos dúvida. Mas não é porque eu estou num Estado democrático que eu posso fazer tudo o que eu quero, né? O próprio presidente da República, pessoal, né? Os próprios ministros da STF, apesar que a gente pensa que são deuses, né? Até os apelidos de deuses do Olimpo, eles têm regras a serem seguidas ali. Eles não podem ir fazendo tudo o que eles querem, né? Então, o nosso ordenamento jurídico, esse conjunto de leis que rege as nossas condutas e atitudes no cotidiano, né, a gente tem que observar sim, né, elas que mantêm a ordem. Né? Imagina se não tivesse, professora Thaís, né? Onde que estaríamos? Num estado de anarquia? Né? Então, democracia é eu ter essa consciência também que eu preciso respeitar as normas. Falou bonito, é isso aí. E é importante, falando da atuação da Receita, além da arrecadação, ela também tem uma atuação muito importante, que é nessa fiscalização, para evitar, por exemplo, o contrabando. Né? Exato. Porque temos muitos problemas nessa questão, que inclusive foi, né, a falta de questões aí das brasileiras, envolvidas e tudo. Mas é uma atuação muito forte, que poucos conhecem na Receita,
E é interessante que a Receita hoje tem um projeto muito legal, que deveria ser até mais divulgado, que se chama Receita Cidadã. E eles estão pegando todos os objetos que vêm de contrabando, dos aeroportos e tudo, e transformando em ações de responsabilidade. Então, só um exemplo para vocês verem. Sabe aqueles TV Box que vem do Paraguai? Eles, é um exemplo clássico. Eles estão atuando muito forte, né, nessa questão da exploração, né, do extravio desse item. E eles estão transformando junto com as universidades, inclusive a nossa UFA, a Universidade Federal aqui, tem uma parceria forte com a Receita. A transformação lá nos cursos de engenharia mecânica, mecatrônica, transformando esses TVs Box em computadores que vão ser doados aí para as escolas. Olha aí que maravilha. Então, né, a gente percebe algo social ali dentro de um problema que existe, né? Exato. E outra questão, complementando aí a questão tributária, né, é que a Receita ela tem que atuar, e é importante o cidadão brasileiro entender, principalmente na perspectiva do voo internacional. Eu vou viajar para o exterior, né, naquela felicidade, naquela alegria. E aí tem essa questão da compra, chama muita atenção, né? Porque eu vou lá, eu vejo um produto que se a gente faz essa comparação, nossa, compensa comprar um produto lá, e aí eu vou trazer de presente. Vou trazer, eu quero dar presente para os meus amigos, meus familiares. Então, assim, existe isso é possível, mas tem que ter limite, né? Porque precisa de ter um controle, até porque, né, senão vira comércio. E essa questão que a Receita Federal fiscaliza é justamente para isso, para evitar um comércio de uma maneira ilegal. Então, porque a gente tem que dar valor também, né, para o nosso comércio nacional, para as indústrias nacionais, né? Tem que ter o rigor e o controle para a apuração dos tributos por parte do governo, né? Porque o governo realmente ele depende dos tributos, né, para manter tudo que é público, né? Então, como que eu faço? Mais uma vez, a gente fala alguns exemplos aqui, né? Mas o que é interessante, se você pretende fazer uma viagem, né, principalmente internacional, pretende fazer compras, verificar ali os limites. Eu posso trazer alguns produtos? Pode. Tem que se atentar ao tipo de produto e ao limite o valor ali máximo, né, que geralmente tem um valor estabelecido. Porque se eu trazer acima, eu tenho que ter a consciência de que talvez sim, vai ser possível trazer, mas eu vou ter que pagar uma tributação maior ali, um imposto, né? Isso é natural, isso não é uma burocracia desnecessária, isso não é, o governo está querendo, não, é porque tem que ser assim, é necessário ter esse controle, e a Receita Federal faz o papel dela em justamente, né, fiscalizar isso, né? Então, a gente tem os exemplos aí, né, do pessoal que vai para América do Sul, ou vai para alguns países, por exemplo, do vinho, né? Que trazem um vinho chileno, argentino, né? Não, exatamente. E tem regras, né? Eu falo que hoje a Receita Federal ela tem um aparato tecnológico incrível, né? Ela tem aparelhos lá que fazem um reconhecimento, né, facial. Se vocês não sabiam disso, né, as companhias aéreas elas dão informações acerca de passageiros para a Receita Federal, né? Aí a pessoa declara no imposto de renda uma renda baixíssima e está viajando no exterior. Exatamente. Não é coerente. Não é coerente, né? É como a professora Thaís expôs aqui muito bem, né? Não é proibido você trazer presentes, né? Você querer agradar alguém, mas você tem que seguir os protocolos e as normas ali estabelecidas, né? O que não dá para a gente engolir enquanto, né, receita, né? Eu me colocando aqui como receita, é a pessoa chegar às vezes com 20 camisas, né? 20 celulares e falar, não. Para consumo. Não, isso aqui é para consumo. Gente, cá entre nós, né? É meio complicado isso aí, né? Então, e é importante... Não, imagina. É que eu lembrei a importância de você guardar todas as notas fiscais, porque é a comprovação que você comprou de maneira legal, você já pagou os tributos ali no país de origem, né? E você tem a possibilidade, né, por exemplo, hoje, né, você tem uma cota de $1.000, né, que você pode gastar, né, e se você ultrapassar essa cota, você pode preencher, né, no site da própria Receita, uma declaração lá online,
né, você preenchendo, automaticamente vai gerar um DARF para você, né, que é um documento de arrecadação do imposto. Você trouxe a mais. Você trouxe a mais. E falo para vocês, se você não fizer isso, né, além de a hora que você chegar aqui e a Receita for fiscalizar você, além dos 50%, né, que você vai ter que pagar com relação ao tributo, você não paga mais 50% de multa. Então, para que, né, complicar, né, se eu posso, né, exatamente, né, e é fácil, né, não é algo complicado, né, e como a professora Thaís falou, você quer viajar, né, você tem esse desejo, né, e é muito bom mesmo, né, a gente viajar. Então, vamos se eu não entendo o que está escrito ali, se eu tenho dificuldade, procure um profissional, né? O próprio PROCON, pessoal, né? A gente está esquecendo dos PROCONs da vida. Vá até o PROCON, pergunte, eu estou querendo ir para o exterior, né? Eu posso fazer isso, ou nos próprios aeroportos também, antes de viajar, entendeu? Então, hoje nós temos muito acesso à informação. Então, a gente tem que ter essa cultura e esse costume de se informar para não passar por esses constrangimentos. Porque é bem constrangedor, não é? A gente está ali, né, vem todo feliz da vida e ser barrado. Não poder trazer os vinhos. Não poder trazer os vinhos, né? Não poder trazer os charutos, né? Tem gente que gosta de um bom charuto. É bom falar para o pessoal alguns dados interessantes. Exato. Do limite de quantidade. Então, você pode trazer 12 despachados, né, na bagagem. Bebidas alcoólicas, 12 litros, o pessoal às vezes confunde. Como que é farmácia Rádio Peão? Já ouvi falar 12 garrafas. Não, tudo bem, se a garrafa de 1 litro, sim. Essa garrafa se for menor, você pode trazer mais. Mas aí se for bagagem de mão, eu não quero despachar não, quero levar comigo. São 6 litros. Cigarros, 10 maços com 20 unidades cada. Charutos, 25 unidades. Charutos cubanos, né, professor? Exato. Fumo, 250 gramas. Demais itens, por exemplo, roupas, cosméticos, até $10. Seriam aí 20 unidades, né? No máximo 10. Aí tem isso também, tem no máximo 10 iguais. Porque também você vai usar 30 tipos iguais. Justamente cuidado para não se caracterizar como comércio. Exatamente. E aí o professor comentou muito sobre free shops, são aquelas lojas nos próprios aeroportos também, elas também são consideradas compras, entram nesses limites aqui, tá, pessoal? Eu quero trazer dinheiro lá do exterior, vou trazer um monte, né, $20 mil aqui no Brasil. Cuidado também, dinheiro em espécie também é tributado, tá? Só que tem um limite, que é acima de $10 mil. Exatamente. E a questão do free shop, cuidado também, né? Eu tenho uma cota de $1.000, né? Eu estou saindo para o exterior, eu já comprei isso na saída, 500, tá? Eu vou ficar com a cota só de 500, porque é considerado como se fosse comprado no exterior. Mas a boa notícia, né, é que você não tem mais um acréscimo aí, né, como fala, um bônus, se você, chegando aqui, comprar no free shop, chegando, viu? Não é quando você está saindo. Você não tem mais uma cota de $1.000, viu? Que legal, gente. Tá? Você não tem no free shop, mas preste atenção. Na entrada, você chegou do exterior, passou ali no free shop, entendeu? Então você não tem esse bônus, né? Porque é bom a gente informar isso aí. Né? Não, o pessoal confunde, né? Eu comprei aqui, mas eu comprei no Brasil, não tem mais não é $1.000. Acho que não é. Então não é. Então é interessante passar essa informação. Sim, muito válido. Acho que são muitas informações, né? Ainda tem a parte de bagagens especiais, que eu já viajei vendo o pessoal carregar instrumentos musicais, televisão. Hoje tem os animaizinhos. Os animais, tudo são cargas especiais. Então tem que ver antes com a companhia qual é a regra, para não ter nenhum problema. Igual já aconteceu também, da mesma forma que aconteceu troca de etiquetas, infelizmente já aconteceu de uma pessoa, por exemplo, foi um caso recente, né? Levar um cachorro, e o cachorro, né, acabou se perdendo ali. Depois encontraram, mas assim, deu muito trabalho, a pessoa sofreu, né, porque era um animal de estimação. Então, assim, tentar verificar antes, né, não que tenha, nesse caso, né, não foi descuido, né, da pessoa, mas assim, é importante
a pessoa verificar qual que é a norma, né? Quanto que eu devo pagar. Perfeito. O animal de estimação ele precisa de ter vacina em dia, precisa de ter uma caixa adequada, vai ter o pagamento pelo animal, pela forma que vai transportar ali, né?